Salve povo, tudo bem? É com muito prazer que eu venho até vocês com mais esse vídeo. E cara, hoje eu voltei a ler o livro de Neemias e me deparei com algo fantástico. E eu gostaria de compartilhar com vocês. É o livro de Neemias. Eu li hoje do primeiro capítulo até o capítulo 5. E eu vou fazer um apanhado e eu quero que você, essa semana, durante esse mês, enfim, eu desafio a você a estudar, a ler, a se familiarizar com o livro de Neemias, que é um livro fantástico. E durante esse tempo que nós estamos passando, confinamento, coronavírus, problemas, é, é um livro que se identifica muito. Por quê? No primeiro capítulo de Neemias, ele se depara com uma notícia. Vem o irmão dele e fala o seguinte: Neemias, ele pergunta para o irmão dele: você veio de Jerusalém lá, o que está acontecendo? O que está pegando lá em Jerusalém? E o irmão dele fala assim: olha, Neemias, Jerusalém está assolada, cara. Jerusalém está em ruínas. Os muros estão caídos, as casas estão queimadas, as portas não têm porta. Quem quiser entrar virou uma bagunça total. Então Neemias ele se sente triste. Neemias naquela época ele era copeiro do rei Artaxerxes. E então Neemias ele vai servir como sempre, né? Vai servir o vinho ali pro rei. E como ele era copeiro, então ele foi servir e o rei notou algo diferente em Neemias aquele dia. Ele perguntou: Neemias, você é um cara legal, cara. Você tá sempre com um sorriso no rosto, alto astral. Mas alguma coisa não tá legal. O que tá acontecendo? Você não é assim? Olha só. Aí eu faço um parênteses. Como que você é na sua casa? Você é turrão? Você é chato? No seu trabalho você como que você é? O rei Artaxerxes olhou para Neemias e falou: olha, você não é assim. Você é para cima, você é alto astral, vive sorrindo aí, faz umas brincadeiras aí, né? Mas hoje não, hoje você está com angústia. E isso só pode ser angústia do coração, porque você não é assim. Então, para a gente se ligar, como que a gente tem andado também no nosso trabalho, no na nossa escola, na nossa família, o que as pessoas têm enxergado de nós. Você é um cara legal, você é massa, porque quando realmente você estiver triste, as pessoas vão notar. E aí é onde vem o auxílio de Deus e das pessoas. Porque o cara chato, aquele cara que reclama, aquele cara que é um mala, as pessoas não sabem diferenciar quando ele tá legal, quando ele tá ruim, porque ele tá sempre ruim. Pega essa. Então vamos seguir. O que acontece? Neemias, ele fala para o rei: olha rei, a cidade do sepulcro dos meus pais está em ruína. E eu ouvi dizer que, tá um caos lá. E por isso que eu estou triste. E aí o rei fala assim: Neemias, você quer pedir alguma coisa para mim? Olha só como Deus é lindo, cara. Ali no capítulo 1, o próprio rei fala: Neemias, pede aí, o que você quer? Eu sei, você está precisando de alguma coisa. Aí o que acontece? Neemias fala: olha, deixa eu ir lá, me libera para ir lá, ver o que está acontecendo lá, o que eu posso fazer para ajudar o meu povo. E diz que a mão do Senhor estava sobre Neemias, que o rei deu. O rei deu cartas para ele atravessar todas as províncias que ele ia chegar até Jerusalém. O rei deu madeira. O rei deu oficiais para também escoltar Neemias, né? Porque não é assim, você sai andando assim, não. Naquela época o sangue era, né, era coisa feia. Então Neemias recebeu tudo isso do rei e viu a mão de Deus sobre isso. Enfim, aí no segundo capítulo, Neemias não fala pra ninguém, cara. Olha, vai pegando isso. Não tem como eu dar um estudo sobre isso, sobre Neemias, muito porque aqui eu não tenho muito tempo para falar. Mas por isso que eu te desafio a ler o livro de Neemias e estudar sobre o livro de Neemias. Mas Neemias, ele anda, quando ele chega em Jerusalém, ele anda durante 3 dias sem falar para ninguém, guardado no coração o que ele foi fazer. E isso é legal, cara. Quando Deus falar alguma coisa para você, não sai falando para o mundo, não. Guarda no seu coração antes de você agir. Sabe por quê? Porque eu quero falar hoje
no capítulo 4 para vocês. E no capítulo 4 eu vou ler um pouquinho e para a gente entender. Então no capítulo 4 diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalá que já edificamos o muro, se ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Sambalá e Tobias eram homens ali da província, um amoneu, eu acho que era amoneu, amonita, se não me falha a memória. Então eles se levantaram e começaram a tirar sarro dos judeus, escarnecer dos judeus. Por acaso vocês vão construir num dia só esse muro aí? Vocês estão loucos, vocês são um povinho fraco, vocês estão tudo caídos, vocês já foram conquistados. E começaram a zombar do povo de Judá ali, dos judeus. E Neemias falou: olha, vamos dar ouvido para esse povo não, porque a mão de Deus é conosco. Então os muros já começariam a se fechar. No capítulo 4, capítulo 5 ali, os muros eles já edificaram e os muros já começavam a edificar. Depois que Neemias chamou eles: olha, vamos construir esses muros. E o que acontece? E aí a coisa anda. Aí capítulo 4, versículo 6 diz assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Olha só, nessa época de coronavírus, eu tenho visto muita igreja com um povo que se inclina para trabalhar. Isso é muito bom. Nós não precisamos de templos, queridos. Nossos templos estão fechados, mas a igreja, como eu disse antes, no outro vídeo, a igreja é um organismo vivo que está aí para servir não somente a igreja, mas sobretudo a sociedade. E o povo tinha ânimo para trabalhar. Só que é o seguinte, no versículo 8 ele diz assim: E ligaram-se entre si todos para virem guerrear com Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles, dos inimigos deles. Olha só, então os inimigos ouviram que os muros estavam sendo construídos, a mão do povo era forte para trabalhar, eles tinham ânimo em Deus para trabalhar, e isso que está acontecendo hoje. Muitas são as vozes que estão falando: olha, o que vocês estão fazendo? Vocês não estão fazendo nada. Você acha que dar uma sopa, você acha que ajudar a limpar uma casa, você acha que dar uma cesta básica já é o suficiente? Querido, para aqueles que não têm nada, uma cesta básica é tudo. Para aqueles que não têm nada, você ajudar a limpar a casa, você ajudar. Olha só que lindo está acontecendo, as velhinhas colocando os bilhetinhos nas portas. Olha, quem puder, vai buscar uma compra para mim ali no mercado. Isso é lindo, isso é a igreja trabalhando. E não é só a igreja não, estou falando de pessoas que têm um coração bom e que têm agido dessa forma. Estão indo no mercado para as senhorinhas, estão indo no mercado para os senhorinhos, estão levando os cachorros para passear. Isso é o coração de Deus em movimento. E sabe, na igreja católica, quem tem a Bíblia católica, a palavra amor muitas vezes é traduzida como caridade. Então, querido, o amor, a caridade é o amor de Deus em movimento, em ação. A igreja sem ação não gera frutos. Me desculpe, porque lá em Tiago diz: mostra essa sua fé sem obras aí, eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Só que eles se depararam com um problema. No versículo 10 diz assim: Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Aí, querido, agora entra num problema entre nós. Neste momento de confinamento, é muito pó na nossa alma, é muito entulho na nossa alma. E às vezes você se deparou com você mesmo, quando você se olha no espelho, quando você fala: olha, eu não tenho forças, eu me deparei, eu não sei lidar comigo mesmo. E hoje eu vejo que eu não sei lidar com os meus filhos, eu não sei lidar com minha esposa, eu não sei lidar com essa solidão, eu não sei lidar com esses momentos. E então, nesse momento de confinamento, nesse momento onde todos nós estamos repensando o modo de viver, o modo de andar, o modo de trabalhar, o modo de tudo, você se depara com entulhos. Você ainda está trabalhando.
Você ainda tá na ativa, mas há algo dentro de você borbulhando, fala, olha, os entulhos são muitos da minha alma, os entulhos é muita coisa. Quanto mais eu mexo, mais eu vejo que eu preciso de Jesus, eu preciso desse Deus que me amou, mas eu não consigo, porque os entulhos são muitos. Mas desde aquele dia, diz lá no capítulo 4, versículo 16, diz, desde aquele dia, metade dos moços trabalharam e a outra metade impunham as suas lanças. Olha só que lindo, cara. Olha só que lindo. Então, querido, não deixe para amanhã para você pedir ajuda. Você precisa de ajuda? Peça. Peça, porque metade dos irmãos estão orando, estão jejuando, estão batalhando por você. Se você não aguenta, liga, pastor, eu estou com problema, eu estou sentindo ansiedade, eu estou com síndrome do pânico, eu estou com problema na minha casa, eu estou com problema com relacionamento com a minha esposa, relacionamento com os meus filhos, eu estou com problema, muito entulho, muito pó. E a Bíblia diz que metade trabalhava e metade impunha as lanças. E no versículo 17 diz assim, os que trabalhavam, cada um trabalhava com uma mão, trazia a arma e na outra trazia o instrumento de trabalho. Então, querido, você, daqui a um tempo, isso vai passar. Isso vai passar em nome de Jesus. Isso vai passar, o coronavírus vai passar, esse confinamento vai passar. E você vai trabalhar, você vai voltar ativo, você vai voltar à sua rotina. Mas com uma mão você vai lutar, você vai trabalhar. E com a outra mão você vai dizer, Deus, eis-me aqui, eu quero trabalhar, eu quero edificar a minha casa, eu quero orar, eu quero jejuar. Olha só, eles tinham lá, deixa eu ver se eu anotei aqui, eles tinham espadas, escudos e lanças. Eu já coloco assim, oração, palavra e jejum. Nós não podemos deixar de fazer isso. Enquanto nós trabalhamos, nós não vamos deixar de orar, de jejuar e de ler a palavra, que são as armas da nossa milícia para derrotar os problemas que estão dentro de nós, os problemas que nos assolam em volta. É essas as armas que Deus deixou. E não é só agora. Você que está fazendo isso agora como igreja. Gente, pelo amor de Deus, não vamos deixar que esse tempo tão gostoso que a gente está vivendo, de busca de Deus, de jejum, de oração, de palavra, de confinamento, de resiliência, de solitude, tudo isso é válido. Mas a gente não pode deixar que isso seja somente um momento, mas que isso seja um alvo para que nós alcançamos dia a dia até a volta de Cristo. Que nós possamos buscar a presença de Deus, buscar a glória dEle, para que como Jesus fortaleceu a mão de Neemias, para que ele reedificasse os muros de Jerusalém, ele nos edifique, ele nos fortaleça para nós edificarmos as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas, nossas igrejas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Leia Neemias, e que assim como Neemias foi abençoado pela mão de Deus, que você e sua família, eu e minha família, sejamos abençoados pela mão de Deus, porque somente Deus que para nos fortalecer neste momento, e que a sua alma, que o seu espírito, que o seu corpo esteja tudo em conformidade com a vontade de Deus, que ela é linda, que ela é justa, que ela é eficaz e ela traz paz. Amém? Então foi uma passadinha rapidinho pelo livro de Neemias para a gente entender de que quando a notícia veio, a notícia ruim veio para Neemias, ele correu para Deus. A notícia veio, ele correu para Deus, depois ele correu para buscar ajuda, e depois da ajuda ele correu para fazer a ação, e depois da ação ele teve a sabedoria de edificar o muro para a glória de Deus. E tudo isso foi feito por um homem que era um copeiro do rei. Eu não sei o que você é, mas aonde você estiver, aonde você está, quer seja você quem for, Deus quer te usar, Deus quer me usar. Amém? Que Deus te abençoe e que você pegue essa palavra em nome de Jesus.
Fica com Deus.